Nós vamos tentar passar um vídeo ali, se a gente não conseguir, aí depois eu disponibilizo novamente, né? É o resumo da carta. Igual eu passei aquele videozinho no grupo da igreja. Alguém teve a curiosidade de ir lá e dar uma olhadinha? Bom? Foi bom? Um resuminho, né? Rapidinho, 7 minutos mais ou menos, 8, 7 minutos. Ele vai desenhando legal, né? Pá, e mostrando pra gente. Aí eu vou tentar passar o de hoje ali. Se não conseguir, depois disponibiliza de novo, tá? No final da aula. Acho que a tela travou. Mas enquanto não está sendo filmado ali, porque toda a aula da gente está sendo filmada, né, e depois também disponibilizada também no YouTube, para a gente poder depois rever a aula. Vai conseguir, Mir? Hein? Vai começar a filmar? Já está filmando então, né? Então, ó, bom dia a todos, tá? Bom dia a todos que estão nos visitando, né? E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Novo Testamento, e o nosso livro de hoje vai ser 1 Tessalonicenses, tá? 1 Tessalonicenses. Nós vamos pegar o texto de hoje, o texto básico nosso vai ser lá em Atos. Nós vamos todos abrir em Atos, capítulo 17. De uma forma diferente, nós vamos estar hoje buscando a origem dessa igreja lá em Atos. As demais, nós lemos primeiro o texto dentro do próprio livro, né? E no decorrer da lição, nós estamos relatando alguma coisa que aconteceu em Atos para poder, né, fazer uma referência às viagens de Paulo que ocasionaram que fizeram com que essas igrejas que ele mandou as cartas, né, existissem, certo? Então, nós vamos direto no livro de Atos, Atos capítulo 17. Eu peço que os irmãos abram aí. Atos capítulo 17. É um texto assim que a gente tem que ler ele todo para a gente poder nos colocar ali, identificar o início da igreja, né, que essa carta foi direcionada. Aí eu vou pedir um varão aí que está com o microfone na mão, que faça a leitura até o versículo 9, do 1 ao 9. Aí, atentos, vamos fazer aí algumas observações na hora que nós estiver lendo, né? Vamos pensando aí o que está acontecendo. O Rafael vai fazer a leitura, né, Rafael? Então o Rafael vai começar ali a partir do versículo 1 até o versículo 9, por favor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, saltando,
à casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Até o 9, né? Nós lemos. Aí vocês perceberam aí que houve aí alguns acontecimentos. Só para a gente poder relembrar, também Atos, né? Nós passamos bastante rápido no livro de Atos, que é um livro... Eu acho que está acabando a bateria aqui. Acabou a bateria, mas... Vamos continuar aqui. Alguns acontecimentos, vocês vão vendo aí, que vão iniciando aí um trabalho, né? E notem algo interessante que aconteceu aí. Este início de igreja aconteceu aonde? Aonde? Aonde aconteceu esse início de igreja? Ou nós ouvimos aí o nome de uma pessoa, microfone. Em Tessalônica. Tessalônica, né? Mas precisamente iniciou no local. No local. Macedônia, vamos fechando o cerco aí, ó. Macedônia era o local aonde se situava na Grécia. Tessalônica. Você está indo no contrário. Vamos na casa. Isso. Vamos fazer algo bem micro, né? Não macro. Ele vai aonde? Na casa de Jason. Na casa. Isso. Então as igrejas sempre começavam onde? Em algum lar. Nós temos que chamar atenção para isso. A pessoa era impulsionada a receber os pregadores da palavra, né, que eram os apóstolos, discípulos. Eles cediam o quê? Suas casas para poder iniciar o quê? O trabalho. Não é muito diferente, né, do que acontece conosco hoje, nos nossos dias. Toda a igreja começa onde? Um ponto de pregação. Ou é na casa de alguém, ou é no local, e aí vai o quê? Aumentando. Aí pessoas vão o quê? Vindo. Outro fato que acontece aqui nesse texto, o que vocês mais observaram aí? Foi numa casa. Só que não foi muito agradável a abertura daquele ponto. Perceberam aí, na leitura que Rafael fez? O que aconteceu? Este homem, ele foi o quê? Ele foi arrastado perante as autoridades, né? Ele foi arrastado, né? Arrastado, né? Perante as autoridades. Porque eles não estavam se agradando, né? E tem uma frase aqui que é falada aqui, que expressa o sentimento desses homens que arrastaram ele. Hein? Fala no microfone, por favor. Ficaram com inveja. Uma coisa foi o quê? Inveja. E foi a causa de ter o quê? O arrastado. Mas tem uma frase aí que está falando em relação à igreja, aqueles que
perturbam. Notaram aí? Tem um versículo que fala: aqueles que perturbam. A igreja foi chamada, aqueles do caminho, né? Foram chamados de muitos nomes, e inclusive aqueles que perturbam. Então, para eles eram o quê? Perturbadores. E que tinham transtornado o mundo. E chegaram até aqui. E tem que transtornado o mundo. Olha só, hein? A mente daquelas pessoas que estavam ouvindo algo novo, né? Que era a pregação das boas novas, do Evangelho. Olha o que eles estavam falando de Paulo, no caso aqui era Paulo e Silas, que estavam aqui anunciando ali o Evangelho. Então foi o início da igreja de Tessalônica. Foi dessa forma, algo bem turbulento aconteceu ali. Tá? Agora do versículo 10 até o versículo 15, uma varoa para ler para a gente agora. Quem pode ler? Quem vai fazer a leitura para a gente? Faça, Cecília, a leitura para a gente, por favor. Do versículo 10 até o versículo 15, por favor. Para poder ficar assim mais dinâmico, né? Por favor, na hora que eu pedir, levante a mão, aí, tá? Aí fica melhor para a gente poder dar continuidade, senão vai ficar esses piques, né? Tá bom? Vamos ler lá do 10 ao 15, por favor. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Como isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá exercitar e perturbar o povo. Então, os homens promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que os mais depressa possível fosse ter com ele. Isso aí. Então, aí vem o complemento. Outra coisa que nós podemos retirar aí como lição para a gente é algo que a gente vai relembrar, né? Aparece aí os crentes de Bereia. Lembram? Os crentes de Bereia eram mais o quê? Qual a frase que foi falada aí? Os crentes de Bereia? Fala, Leomar, no microfone aí, repete para mim. Nobres. Eram mais nobres por quê? Ao ouvirem o que estava sendo pregados, eles faziam o quê? Iam consultar dentro da palavra que eles tinham escrito, né, na época, né? Se o que estavam falando o quê? Eram verdades. Porque toda a pregação do Evangelho, todas as boas novas que eram passadas, os pregadores, os missionários, eles relatavam o Velho Testamento para poder justificar o que eles estavam falando ali no presente. Então eles consultavam a própria palavra de Deus, né, deixada para eles, para saber se eles estavam falando de acordo, né, com a verdade. E isso aí fez com que os tessalonicenses também se despertassem, está aqui no texto, tá? Se despertassem para poder entender melhor a palavra de Deus. Está escrito aqui nesse complemento. Notem aí, né? Mulheres de Bereia, né, nobres, aceitaram, outras pessoas começaram a aceitar o Evangelho, e isso despertou mais ainda os tessalonicenses para poder se debruçar na palavra de Deus. Notaram aí? E essa igreja foi então o quê?
se fortalecendo, né, nas verdades pregadas pelos missionários ali. Certo? Então, esse foi o início da igreja de Tessalônica. Tá? Fatos que nós devemos destacar aqui. Agora, partindo lá para o livro de Tessalonicenses, vamos abrir lá, né? Nos seus 5 capítulos de 1 Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo envia a estes crentes. Nós podemos constatar, ao nós estudarmos as cartas de Paulo, né? Uma perguntinha antes para nós todos. Esta carta é também uma carta de prisão? Lembra que as outras cartas que nós estudamos, né, eram cartas de prisão. Vamos fazer uma enquete aqui. Sim ou não? A maioria disse não. Exatamente. Os irmãos sabem em que momento essa carta ela foi escrita? Aonde Paulo estava? Em que cidade Paulo estava? O livro de Atos vai falar isso para a gente. Ele estava na cidade de Corinto. Lembra? A carta que nós já estudamos, né? Ele estava em Corinto. Estava lá, né? Ainda não estava preso. Então, essa carta, ela tem uma curiosidade, que ela é uma das cartas mais antigas que Paulo escreveu. Não está na ordem, lembra? Não está na ordem cronológica aqui na Bíblia. Lembra que os outros livros, ele estava preso. Outras cartas que nós lemos, ele estava preso. Nessa aí, ele não estava preso. E a carta está disposta, né, depois das outras. Mas ela é uma das mais antigas, juntamente com Gálatas. Nós poderíamos identificar o tema dessa carta, na hora que nós olhamos para ela, lemos, estudamos, nós podemos identificar o tema dessa carta, dessa epístola? Vai ficar um vácuo, né? Mas aí a gente vai responder. Nós podemos identificar o tema dessa carta? Sim ou não? Quando nós pegamos o início, o meio e o fim dessa carta, nós podemos identificar um tema principal dela. O que mais chama a atenção nessa carta? O microfone, por favor. Eu acho que eles estavam assim, quando perdiam alguém, né, eles estavam com aquela coisa assim de quando, porque eles falam muito do retorno de Jesus, né, quando ele viesse, né, para buscar, né, aqueles que já tinham morrido em Cristo e que iam se encontrar nas nuvens. Eu creio que é isso. Está dentro do tema, está chegando lá. O tema principal, ele tem a ver com o que a irmã falou aqui. Está dentro. Ressurreição? Também. Ressurreição também. Alguém mais quer contribuir? Não, mas se você não falar no microfone, não vai dar para o pessoal que depois ouvir. Para mim, foi uma carta muito amorosa. Amor, beleza. Uma carta de incentivo, né? De exortação, como a Jaque falou. Exortação, isso aí. São assuntos que ele discorre em toda a carta. Se nós fôssemos resumir a carta, seria esse resumo aí. Uma carta de amor, uma carta de exortação. Fala, Cília. Ele fazia muito também assim, menção da fidelidade da igreja. Isso aí. Se nós formos resumir a carta, nós estamos falar de fidelidade, de amor e exortação. Mas o tema principal que está aqui, o tema central da carta,
é o seguinte: ele faz, olha só, hein? Ele faz um link, ou seja, uma ligação, né? Quando eu falo assim, ele, né, o escritor da carta, ele faz um link com o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, lembra lá? Que é escatológico, fala o quê? Das últimas coisas. E também com o Apocalipse. Olha só, é o tema principal. É o tema principal, central ali dessa carta. Então, juntamente, né, esses três, Jesus falando das últimas coisas, João sendo inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor Jesus falando das últimas coisas, Paulo então vai também falar também das últimas coisas nessa carta. Então, é um tema central. Essa dúvida, a Penha começou a falar aqui, né? Essa dúvida que eles tinham, né? Aí, quando a gente se debruça no estudo do livro, vocês vão perceber que eles, né, tinham perdido vários irmãos da igreja, não é isso? Aí como é que vai ficar esses irmãos, né, que alguns colocam que alguns eram heróis da fé, porque morreram pelo evangelho. Como é que vai ficar esses irmãos, né, na ressurreição? Como é que vai ficar quando Cristo voltar? O que será? Como será isso? Né? Nós vamos vê-los de novo. São as mesmas dúvidas que nós temos nos nossos dias, não é assim? Não é? Como é que vai ser, né, quando Jesus voltar? Ele fala, a própria palavra fala que os mortos ressuscitarão o quê? Primeiro. Depois, nós que estamos vivos, ele relata isso aqui, né, seremos transformados. E essas as dúvidas que nós temos. Será como é que vai ser? Né? Nós não temos ideia. Aí ele vem dar uma clareada para que eles possam entender, né, e ficarem familiarizados com a volta de Cristo. Certo? Então, é uma porção, né, profética, uma porção profética do Novo Testamento, o livro de 1 Tessalonicenses. É uma porção, né, de umas das profecias das últimas coisas aqui descritas. E é relatado aqui também que existe alguns pregadores, né, eles colocam assim, né, são tópicos, né, ou são movimentos. Vocês já ouviram alguns pregadores falar isso, né? Agora nós vamos falar aqui no texto de 2 movimentos, né? Eu acho que eu já vi aqui, foi o pastor Leonardo falando isso, né? Vamos tratar agora aqui 2 movimentos que existem no texto. Vocês já ouviram isso? Pregadores falar isso. Quando vão pregar em tópicos. Aí ele fala, ó, nesse texto aqui tem 2 movimentos, então nós vamos estudar sobre eles. E aqui ele faz menção a 2 movimentos, né, dentro do livro de Efésios. A primeira coisa, né, como todas as outras cartas que ele escreve, ele faz o quê? Ele faz uma congratulação, não é isso? E de que forma ele faz isso? A esses crentes. Ele dá o quê? Graças pela conversão deles e o progresso que eles estavam tendo dentro da caminhada cristã. Ele começa o livro assim, dando essas congratulações. E depois, sim, aí é o que a Jaqueline falou ali. Ele faz o quê? Uma exortação para que eles continuem progredindo, né? E também exorta-os a essa situação que nós falamos antes, da questão da expectativa acerca da parousia. Quem já viu essa palavra? A não ser o Adelso aqui, né? Parousia. Já ouviu essa palavra, parousia? Você sabe o que quer dizer, Adelso, parousia? Foi não? Fugiu? Parousia? Já ouviu, Rafael? Parousia? Estudo das coisas
que virão das coisas futuras. Parousia. Mais ou menos isso. A parousia. De vez em quando você estiver lendo o livro de escatológico, né, e as coisas do futuro, vai falar essa palavra, parousia. Está relacionado com isso. Então, ele chama atenção para isso. Tá? Agora, a gente partindo para a situação ali dos irmãos desta igreja, que foi direcionada essa carta. Tá? Tessalônica, capital da Macedônia. Que legal. Capital da Macedônia. Olha a importância dessa cidade, né, onde esses irmãos que receberam essa carta estavam localizados. Tá? E aí é colocado aqui por alguns escritores que estudaram o livro de Tessalônica, dos Tessalônicos, essa carta que foi enviada para eles, diz aqui, ó, eu copiei essa frase, tá? Era a principal artéria que ligava Roma ao Oriente. Olha só. Quando nós falamos em artéria, nós pensamos em quê? Né? No corpo humano, sangue, né? Para onde, né, leva o sangue para os lugares que precisam ser irrigados pelo nosso sangue. Né? Quando se falava em vias principais de Roma, se falava de quê? De mercadorias que passavam por ali. Olha qual a importância dessa cidade. Então, Roma utilizava a capital da Macedônia para poder transportar tudo aquilo que eles conseguiam, né, para fora. Aí, aquela pergunta que eu fiz nas outras cartas, né? Eram pessoas pobres, ricas, né, ou classe média? Eram pobres? Ricas. Bereia também fala de mulheres nobres, né? Mas com certeza essa igreja ela não tinha o quê? Pobreza. Não tinha. Não tinha. Mas chama atenção para vocês, mesmo com poder aquisitivo acima da média dos outros, vocês notam aqui que Paulo não faz críticas a essa igreja em nenhum momento. Perceberam isso? Se vocês lerem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ele não vai fazendo nenhuma crítica a essa igreja. Né? Aí cai por terra aqueles que falam que ricos não podem ser crentes. Igreja que ajudava Paulo financeiramente, né? Acolhia ele. E notem que, eu repeti, ele não fez nenhuma crítica a essa igreja em nenhum dos seus capítulos. Fala. O microfone. O interessante é que Tessalônica era, segundo a história antiga, era meio-irmã de Alexandre o Grande. Aí colocaram o nome dessa cidade em homenagem a ela. Era uma princesa que era meia-irmã de Alexandre o Grande. Assim como a Filipos, né? Nós tínhamos falado, né? Sim, sim. Em homenagem ao pai dele, né? Por isso a importância financeira dela e a ligação tão grande com Roma. Isso aí. Então nós percebemos que ela foi criada num momento turbulento, né? Foi relatado lá em livro de Atos, que nós lemos lá, né? No capítulo 17, mas que isso não impediu o crescimento da igreja. Se tornou o quê? Uma igreja ali. Né? Foi fundada a igreja mesmo com esses momentos turbulentos. Tá? Uma coisa importante que nós temos que destacar aqui. Quando Paulo criou, né, ele evangelizou ali, ele desafiou o Império Romano, desafiou César. Né?
César, qual era a figura de César? César era o quê para Roma? Os Césares, né? No caso, né? Ele era aquele que era o ponto máximo, né? O rei dos reis. Para ele, eles eram praticamente um deus. O imperador, né, romano, o César, era aquele que fizesse assim, né, mandava destruir. Então era um respeito imenso. E quando Paulo prega ali nessa cidade, ele fala assim, ó, existe um rei dos reis. Olha só, hein? Um rei dos reis. Isso que alvoroçou ali os moradores e também as autoridades. Por isso que aconteceu aquilo lá. Porque ele falou que tinha um rei dos reis. Isso que ofendia, né, aqueles que adoravam a César. Além das adorações que eles tinham, né, porque os romanos, né, lembra que nós falamos na aula passada, adoravam aquela quantidade de deuses, né? Eles tinham César como todo-poderoso. E se falasse que existia outro rei, era uma ofensa. Então, por isso, da turbulência, né? E essa igreja ela foi criada nesse meio. Motivos que foram necessários que Paulo escrevesse essa carta. Primeira Tessalonicenses, né, que nós estamos estudando, 3, 1 e 2. Peço que o irmão leia, por favor. 3, 1 e 2. Quem pode ler para mim, por favor, no microfone? Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos a exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Palavras que nos chamam a atenção aí, que poderemos destacar. Uma delas é o quê? Tribulação. O que é uma tribulação? Quando Paulo fala dessa tribulação, o que ele quis dizer? Tribulação. Eles estavam sofrendo tribulação. Timóteo, então, relata para Paulo, né, nesses versículos aí, o que ele quis dizer com isso aí? Versículo 3, né? Como a Lucinha falou aqui, a tribulação foi como lá antes na casa de Jasson, né? Aí vem aquelas perseguições, né? É uma das coisas que os cristãos estavam passando e como em alguns lugares até hoje também. E aqui a própria palavra diz aqui, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Isso. Agora percebam, lembra que eles eram o quê? Da alta sociedade. Nós falamos aqui, né? Qual era o entorno deles, o que acontecia em torno deles, de acordo com o que nós aprendemos sobre os gregos? O que acontecia em torno deles? O que eles adoravam? Qual era o comportamento deles? Então, eles começaram a sofrer o quê? Perseguições dos seus próprios vizinhos, da sociedade que eles participavam. Agora eles não podiam fazer mais o que eles faziam, agora eles tinham que fazer o quê? Seguir novos ensinamentos. Então eles tinham que ficar o quê?
Fora da sociedade. Vamos trazer para o nosso dia de hoje. Qual a penalidade que nós receberíamos se nós, de uma hora para outra, né, nos convertêssemos, fôssemos da alta sociedade? O que aconteceria conosco? O que nós perderíamos? Nós seríamos excluídos pela sociedade, né? E até mesmo o quê? Perseguidos. Isso. Eu não sei se já passou por isso. Então, agora, trazendo assim para a minha realidade. A partir do momento que eu me converti, algumas pessoas me chamaram de bobo. Mas você vai deixar tudo isso aqui para poder fazer isso aí, rapaz? Olha quanta coisa boa você está perdendo. Não é mais ou menos assim? Ah, você não vai nessa festa, não? Não, tem que ir para a igreja. Ah, vai para a igreja em vez de ir para essa festa? E a diversão? Mais ou menos dessa forma. E quando nós partimos para a alta sociedade, festas, orgias, né? Liberdade para fazer todas as coisas, eles começaram o quê? A parar de fazer essas coisas. Então, os próprios vizinhos, pessoas de casa, né, que nem todos se converteram, começaram o quê? A deixá-los de lado, a criticá-los, né? Imagine na hora que eles queriam fechar um bom negócio. Não, você agora é daquele que estão perturbando aí a gente aí? Não, vamos fechar negócio com vocês não. Então perdi o negócio. Deixavam de fazer as coisas que eles faziam antes, né? Agora você não vai participar mais do nosso grupo, porque agora você faz parte de outra religião, outra crença. Então deixaram para trás isso aí. Essas eram as tribulações que eles passavam, além de serem perseguidos pelos romanos, que eram os que ditavam, né, a religião e a política. Então deixavam de ganhar. Mas se manter o quê? Fiéis, né? Fiéis. Uma outra coisa que nós precisamos chamar a atenção é um praxe que Paulo usa, não só nessa carta, mas também em todas as cartas que ele escreve. Graça e paz. Lembra que quando eu cheguei aqui eu falei para vocês o quê? Graça e paz. Né? E na aula passada eu falei que graça era... Não foi na aula passada não. Foi numa pregação que eu fiz na casa da... O Leomar estava lá. Né? Que toda vez que Paulo falava graça e paz, ele estava falando em duas línguas. Graça ele falava em grego e paz ele falava em hebraico. Lembra disso? Você chegou depois, né? Mas ele falava dessa forma, graça e paz. A graça, quando ele falava graça, é mais ou menos assim, né? Alô? Como vai? Né? Dando uma saudação, né? Essa graça era comum aos gregos falarem graça, certo? Esse alô. E quando ele falava paz, não era simplesmente a paz, assim, a paz. Né? Quando eu falo paz para o Leomar, o que você pensa, Leomar? Paz. Eu te digo, paz, Leomar. Paz que só o Senhor pode dar. Então, ia muito além disso. Muito além disso. Toda vez que nós pensamos nessas palavras, né, graça e paz, irmão, nós estamos falando assim aqui, a graça, né, do Senhor Jesus Cristo e que a paz, né, do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele falava isso, era muito além, tá? Muito além. Ele estava querendo abranger, né, algo mais. Quando se falava em paz naquela época, a paz era direcionada para César, porque ele podia dar paz para todos aqueles que o cultuavam. Olha só, hein? Porque ele podia proporcionar coisas boas para quem estava sob o seu comando. Certo? Só que Paulo, quando ele fala isso,
não é a paz de César que eu estou enviando para vocês, não, tá? Não estou falando dessa paz, não. Essa paz, ela é uma paz que significa muito mais que isso. Porque quando Roma ia para os lugares e conquistava, o que eles faziam? Destruíam tudo, tomavam tudo, né? E só davam paz para quem estava o quê? Embaixo da guarda deles. Mas todos os outros ficavam o quê? Sem paz. Então, a paz que eu estou falando para vocês vai muito além disso. Não é a paz de César. É a paz sem guerra. É a paz que Jesus está trazendo para vocês. Essa paz. Não é a paz comum. É uma paz, né, que vai além do conhecimento humano. O Adelso falou aqui, além do conhecimento humano. Além de tudo que vocês possam imaginar. Né? Que eles estavam acostumados com isso. A igreja de Tessalônica antes estava acostumada com isso. César dava paz para eles. Né? Quem estava sob o domínio deles, ele falava assim, não, agora a paz vai reinar aqui. Não. Onde Roma batia, a paz vai reinar. Não. Antes da paz vinha a guerra, a destruição. Agora Jesus não, ele veio trazer o quê? Não veio trazer isso. Ele veio trazer o quê? Uma paz completa. Uma paz que ela excede todo o conhecimento e excede também todo o tempo que nós conhecemos. Uma paz o quê? Não a paz que... eu ia falar paz eterna, né? A paz que leva o pessoal para o cemitério. Mas a paz verdadeira, a paz eterna. Certo? Como? Jesus é o príncipe da paz. A irmã lembrou bem ali, né? A Cecília lembrou bem. É o príncipe da paz. Então, é uma paz completa, não é uma paz qualquer. Então, quando Paulo expressava isso, ele estava querendo falar isso. Tá? Alô para vocês, graça, né? Agora, a paz, essa paz infinita. Não é uma paz simples. Primeiro capítulo, temos que destacar, versículo 7 a 10. Peço que os irmãos abram lá. Primeiro capítulo, 7 a 10, que eu mesmo vou ler. De sorte que vos tornaste modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade, olha só, de acrescentar coisa alguma, pois Ele mesmo, no tocante a nós, proclama que repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Chama atenção para isso aí, ó. Eles eram o quê? Crentes modelo. Crentes modelo. Então, todos que ouviam falar dos tessalônicos, falavam assim, não, aqueles crentes lá são o quê? Modelo. Passando para os nossos dias de hoje também, né? Qual os crentes que nós podemos citar nos nossos dias que são crentes modelo? Qual os crentes? Qual os crentes? Qual a igreja, né, de hoje que nós podemos citar que seja uma igreja modelo? Nós. Se eu não for assim, eu posso sair da igreja, meu irmão. Está fora. Não quero ser melhor do que ninguém. Não quero colocar o santão, não. Mas se eu não for modelo, para que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui neste momento? Eu não vou citar ninguém, eu tenho que citar eu primeiro. Não é você, meu irmão? Você que prega a palavra lá, nos cultos, nos lares, você está vindo aqui, no seu trabalho, na sua rua, eu tenho que ser modelo. Senão, como eu vou ganhar alma? O que eu estou fazendo aqui está em vão. Nós. Leomar foi bem, né, contundente, foi bem firme na sua palavra ali, né? Não, mas tem que ser assim mesmo, né? Perguntou? Não, eu. Ou pelo menos, né, fazer como eles estão aqui, ó.
Eles não eram santões, né? Igual o pastor fala, o santão, né? O pastorzão. Não é assim. Mas nós temos que nos vestir como os tessalônicos fizeram, né? Ó, os crentes de Bereia estão na nossa frente. O que nós temos que fazer? Vamos nos igualar. Vamos igualar. A ponto de Paulo fazer o quê? Elogiou lá os crentes de Bereia, lá em Atos, né? Foram elogiados, mas os tessalônicos depois foram elogiados por Paulo, por quê? Olharam adiante. Olharam adiante, tá? E olha só que interessante. Como que o Evangelho, como Deus é espetacular, né? E como ele deu inteligência a Paulo e aos discípulos aqui, né? E apóstolos, quando estavam pregando, de fazer de forma estratégica a pregação. Lembra? Capital da Macedônia, onde passava tudo. E essa igreja, ela começou o quê? A divulgar o Evangelho da mesma forma que as mercadorias que ali passavam eram divulgadas. A ponto de que eles serem modelos, né? O que está escrito aqui? Eles serem modelos. Eles serem modelos para quem? Naquela região todinha, Macedônia toda, né? E Acaia, né? Que ficava no continente europeu. Olha só que estratégia. Continente europeu. Berço, né? Nós não vamos cansar disso, de falar isso. Berço do Evangelho, que depois foi divulgado para todo o mundo. Sabe por quê, Calazans? Hoje, já de manhã, duas vizinhas minhas lá, eu já falei a palavra de Deus para ela. Eu falei até aquele versículo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor não está dizendo que Ele vai tirar todo o seu peso, o seu fardo. Ele vai te aliviar. Faz a sua parte também. Então, assim, elas já conhecem a palavra de Deus. Então, assim, eu como vizinho ali, eu tenho que dar meu testemunho também. Não só eu, assim como a Jaqueline também ali, o Rafael, nós ali. Tem o meu irmão do lado, tem o pastor do lado da minha casa também. Então, assim, os vizinhos eles estão vendo. Eles conhecem, já foram também. Então, acho assim, é o que nós fazemos, né? Não só aqui. O que eu sou aqui na igreja, eu sou no meu trabalho, na minha rua, em qualquer outro lugar. A minha forma de brincar, de falar aqui, não mudo. Eu dou endereço a todos os meus clientes que eu visito. Vocês podem ir todos eles, para saber como eu sou. Né? Isso aí. Então, é modelo, né? É modelo para os vizinhos, né? Para o bairro, né? E aonde você for. E Leomar tem um bom exemplo, Leomar aí, porque Leomar ele é vendedor viajante, né? Ele vai até as pessoas. Então tem que ser um modelo, aonde você for também. Fala. Baseado nisso também, eu queria acrescentar que esse modelo ali, eles eram perseguidos, sabe? A tribulação estava no dia a dia. E eles resistiam ali e eles transmitiam essa paz. Mesmo atravessando um grande problema, uma grande tribulação, nós temos paz em Cristo. E trazendo para nós hoje, mesmo passando aqui enfermidade, perseguição, fome, nudez, qualquer coisa, nós temos paz em Cristo Jesus. E isso é modelo para o mundo. Sim, isso aí. Muitas vezes nós fazemos, como Paulo fala aqui nas cartas, nós deixamos de fazer algumas coisas e às vezes dá dúvida na gente, né? Será que a gente deve fazer isso mesmo? Nos abster de algumas coisas? Tem um festão para eu ir, mas nesse festão, estou falando de mim, tá? Ele vai ter algo lá que não vai me agradar. Será que eu devo me abster? Ou não, eu tenho que ir? Mais ou menos assim, né? Isto, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, realmente, né? Ou pelo menos tinha que ser assim, né? Esse camarada aí, ele é um crente mesmo. Isso é o modelo, né? Não ir, não fazer, né? Até mesmo não estar,
Certo? E as pessoas passam o quê? A te respeitar. Te respeitar. Pelo menos eu faço isso, né, no meu meio lá, né? Quando tem festas que vai ter bebida, eu falo assim, ó, pode tirar meu nome, eu não vou. Hein, Léo? Não tem bebida? Ah, eu vou. Fala. E também, quando, antes terminando de falar da paz, em Hebreus está falando, né, que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? E quanto a isso aí de festão, essas coisas, a gente não sente, quando a gente está muito na presença de Deus, na nossa santificação, a gente não sente prazer em ir nesses lugares, para começar, né? Então, para quê? É uma coisa que as pessoas não entendem, mas a gente não sente prazer em ir. Entendeu? É assim que eu penso. Quando a pessoa está bem em santificação, não tem prazer nas coisas que não agradam a Deus, tem mais prazer de ir na casa do Senhor. E, claro, deixar, né, primeiramente, ir buscar o reino de Deus, né? Deixar de ir na casa de Deus para ir numa festa, a não ser que a pessoa tem que ir por consideração, que eu acho que consideração é uma coisa que fala muito na vida do cristão, né? E, então, eu acho assim, que não tem que ir mesmo. E também não sente prazer. Isso aí. Calazans, como eu disse que, acho que se foi esse domingo passado, retrasado, estamos aqui todos nós juntos, cada um tem uma forma de pensar. Olha o que eu vou explicar para vocês. Eu estudei no Paulo Morizgui aqui, há 35 anos atrás, nós temos um grupo de amigos. Como tem pastor, tem alguns da Igreja Assembleia de Deus, tem alguns da Igreja Católica, Batista. Dia 17, eles vão fazer um encontro. Eu vou, eles sabem que eu sou servo de Deus. Eu vou primeiro no encontro de quarteto, na Igreja Batista, que vai ter lá no Paú. Depois vou dar um pulo nessa festinha lá dos amigos. Sempre quando eles tiram foto, eu falo, não quero sair em foto. Eu não quero, porque às vezes eles saem com cerveja lá, eu não quero estar nesse meio. Quem me ver na foto, mas assim, eu sou diferente. Mas eu não fico ali até terminar. Eu dou um pulo lá, fico um tempinho e vou embora. Todas as vezes que teve, eu sempre saía antes de terminar. Porque são meus amigos de infância. Que quando eu não tinha um calçado, um tênis para andar, eu sei que eu não tinha isso, gente. Eram meus amigos. Eu vou deixar esses amigos de lado? Não são amigos igual... Lá é colegas, não é igual vocês. É diferente isso aqui. Entendeu? Mas eu vou dar um pulo lá, porque são colegas que eu não vejo há quanto tempo. Nós temos que usar de... Sabedoria. Sabedoria, isso aí. A palavra é essa mesmo. Isso aí, obrigado. De sabedoria mesmo, isso aí. Deixa eu correr um pouquinho aqui, que eu vou passar ainda o vídeo. O vídeo acho que está gatilhado lá, tá? Que vai ser o resumão do que nós estamos falando aqui. Certo? Só chamar atenção aqui para que Paulo fala no capítulo 2, o versículo... deixa eu ver aqui... Versículo 5 do capítulo 2, que Paulo fala a verdade que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito ganancioso. Deus disso é testemunha. Nesse capítulo aqui, Paulo vai relatar a personalidade dele, como ele é, o que ele o sentimento que ele tem para com os tessalônicos, né, a forma que ele trata eles. Notem que nós estamos falando de pessoas aqui abastadas, pessoas ricas, e Paulo fala dessa forma aqui, eu não bajulo ninguém, prego simplesmente o evangelho. Não é porque vocês são, né, da forma que são, nós vamos bajular. Não é porque a contribuição é maior que nós vamos bajular. Mas eu falo simplesmente, né, as coisas que Deus manda eu falar. Ele fala dele, ele relata dele aqui, tá? Depois, no capítulo 3, chamar a atenção para a gente, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Pelo que não podendo suportar mais, cuidado por vós, parecemos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviarmos a Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações. Normalmente ele está aqui incentivando-os a ficarem firmes o quê? Na tribulação. Mas mesmo sabeis que
estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. E foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado de vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, Paulo vai mostrando essa preocupação que ele tem, né, com os tessalônicos, está vendo? A tribulação que eles estavam passando. E pede a Timóteo que relate para ele o que estava acontecendo. Então, Paulo se preocupava, mesmo, né, eles sendo ali já estão alicerçados ali em Cristo, e Paulo ainda se preocupava com eles. Então, essa exortação, quando ele fala essa exortação, ele está chamando a atenção deles, né, para eles poderem continuar, né, uma exortação agradável, na fé que eles tinham. Tá? E o capítulo 4, né, ele vai nos falar e chamar atenção para algo que antes eles praticavam. Vocês vão notar aqui, ele vai bater muito na tecla da santidade da igreja. Da santidade. Ele separa aqui um bloco para poder falar da santidade. Tá? E o título aqui do capítulo 4, aqui, colocado em negrito, está aqui, a exortação à prática o quê? Da santidade. Outro bloco, ele vai falar aqui sobre o amor fraternal, né, que eles tinham que continuar cultivando, certo? Então, esse outro bloco vai falar do amor, né, que eles tinham que ter. E depois, no final do capítulo 4, ele vai iniciar a parousia. Ele vai falar aqui, explicar para eles as dúvidas que eles tinham a respeito da ressurreição dos mortos, né, a preocupação que eles tinham. E fecha no capítulo 5, né, eu vou destacar aqui uma sequência de versículos, versículo 16, capítulo 5, abre lá, versículo 16, 17, 18, 19, 20, 20 e 22, 21 e 22, né, que é uma sequência assim, muito legal, né, que várias pregações também já foram feitas desses versículos, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, isso aí, em tudo dai graças, não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias, as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo de toda forma de mal. Ele vai ser uma sequência que ele vai passar para a igreja, né, para eles poderem relembrar, né, tudo aquilo que ele havia pregado. Pode passar o videozinho? É rapidinho o vídeo, né? Eu vou passar o resumo para a gente poder concluir. Por favor. Depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica, depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com dois movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os dois movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É
É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus, apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm no seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem, eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com uma cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva, tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que Ele os separaria para serem completamente devotados
e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como Rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso, às vezes, gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. É isso aí então, gente. Tá? Bem resumidinho, né? Vamos agradecer a Deus pela nossa aula. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra e que possamos, Senhor Deus, assim como os Tessalonicenses, Senhor Deus, permanecermos fiéis, Pai, no Senhor. Buscarmos santidade e continuarmos, Senhor, nos amando uns aos outros, Senhor Deus, e ter essa esperança, Senhor Deus, do retorno do Senhor para nos levar, Senhor Deus, para o nosso verdadeiro lar. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.